para começar o curso, nós vamos tratar aqui do módulo Controle Interno do SIM-AM, o qual faz análise dos dados encaminhados, dos consumos de combustíveis, bem como acompanhamento do frotas de cada município. Quando nós falamos nesse controle do tribunal, o tribunal, até o momento, exige só o combustível. Mas o que seria correto efetuar no município? Controle de tudo o que acontece em cada veículo. Ter uma ficha para o veículo, ou ter um sistema informatizado, que o amortecedor que foi colocado no veículo lá foi substituído com tantos mil quilômetros. A qualidade do gasto de vocês começa no que diz respeito, inclusive quando vocês fazem uma licitação de peças, de serviços. Às vezes, eu vou citar um exemplo prático só do município, eu não vou citar o nome do município, mas um município que eu verifiquei uma situação em que o Observatório Social levantou isso, novamente dizendo, portal de transparência. O que ocorre na maioria dos municípios quanto às licitações? Principalmente quando fala em peças para veículos. Pega a licitação anterior. Copia a mesma licitação, as mesmas quantidades. E se um veículo sofreu um sinistro, e esse veículo deu perca total? Ou se teve um leilão, e não existe mais aquele modelo de veículo dentro do frotas do município? E esse exemplo que eu vou dar para vocês, o Observatório Social levantou e mandou para o Ministério Público. Tinha ocorrido um leilão 2 anos antes, lá em 2015, que era outro gestor, a equipe de licitação montou a licitação e ocorre que essas licitações, os editais delas são mal confeccionados no que diz respeito às peças dos veículos. E aonde, além de ter problema nessa questão de tirar a nota fiscal para empenhar as peças, cria-se uma ferramenta de barganha para o fornecedor ganhar mais. O gestor pode ser honesto, mas o fornecedor pode tirar proveito disso. Então vamos colocar o seguinte, eu vou colocar uma Câmara Municipal que seja mais fácil de exemplificar, que tenha um veículo só. Vamos dizer que esse veículo é um Corolla. E esse Corolla da Câmara Municipal foi feita toda a licitação de peças dele, mas lá no rolamento das rodas não foi colocado rolamento. Foi colocado amortecedor só. Aí vocês vão lá no fornecedor de peça, chega para ele assim, ó fulano, ó Elias, você está vendendo para a prefeitura, mas nós estamos com um probleminha, o rolamento não está na licitação. Eu vou tentar abrir uma licitação de rolamento, mas eu precisava que você me arrumasse esse rolamento. Ele vai dizer assim, não precisa licitar. Eu te dou o rolamento e tiramos a nota de amortecedor. Só que o quanto vai custar para o município esse rolamento? Se ele pedir o preço de prateleiro, se ele pedir 2 vezes o que vale um rolamento, vocês vão pagar o preço do rolamento. E digamos que, vamos ser bem críticos, 1 mês antes tivesse trocado os 4 amortecedores do carro. Está lá no portal de transparência. Aí em 1 mês eu vou tirar a nota de amortecedor de novo? O que eu quero tentar abrir a visão de vocês é justamente essa informação que vai para o portal, que pode ir para o Ministério Público e complicar a vida de vocês. Então, alguém pode discordar de mim aqui, no país que nós vivemos, na situação que nós estamos vivendo, que o jeitinho brasileiro sempre vai sobreviver. De baixo para cima, de prefeitura para governo federal, está invertendo a situação. O jeitinho está ficando explícito. Qualquer coisa que você vai efetuar no jeitinho, fica marca para alguém puxar o rabo. Então, cuidado com essas situações. Começa-se esse controle lá no processo licitatório. Ah, professor, mas eu vou abrir uma licitação e vou colocar todas as peças de todos os veículos da prefeitura? O correto é isso. Se você tiver
qualidade do gasto público, você vai efetuar isso. Aí tem uma outra questão. Registro de preço para peças. Está na moda, todo mundo está fazendo. Mas fugindo do Frotas um pouquinho, é quase igual você efetuar um registro de preço para a compra de medicamento. Você fica o ano inteiro trabalhando em cima desse registro de preço. Porque 3 meses antes de sair o registro de preço, você tem que levantar todo o orçamento. Aí abre o seu registro de preço, demora quase um mês para homologar. Dali 7 meses você está começando a mexer com aquele registro de preço de novo. Então, em determinadas situações, eu aconselho efetuar pregão, em que você pode prorrogar por igual período. Então, eu faço uma licitação grande hoje de autopeças, e chegou no final do ano, eu não usei. No final dos 12 meses, quando eu falo ano, é exercício móvel. No final dos 12 meses, o registro de preço eu não posso prorrogar. Já o pregão, eu posso efetuar a prorrogação dele. Outra coisa, só frisando o registro de preço. O registro de preço, ele tem a validade, a ata dele. São 12 meses contados a partir da assinatura da ata do registro de preço. Não existe contrato. Tem muita gente que está efetuando o seguinte, chega no final do registro de preço, para tentar ganhar tempo até executar outro registro de preço, chega lá assim, está vencendo o registro de preço amanhã. Aí você pega o que sobrou de saldo de uma determinada peça, por exemplo, e faz o empenho. Tem validade legal isso ou não? Sim ou não? Não. Todas as fases da despesa têm que estar dentro da validade da ata. Então, se vocês tiverem uma prefeitura, por exemplo, um pouco maior, que tem almoxerifado, você pode ir lá, efetuar o empenho total dessas peças, liquidar, receber as peças e pagar. Mas tem que estar pago dentro da vigência do registro de preço. Se ele vai vencer amanhã, empenho, liquidação e pagamento tem que ser efetuado antes do vencimento dele. Tá? Eu tenho visto nos portais de transparência, porque eu estou estudando o portal para tentar entrar no mestrado. E a linha de defesa da minha tese vai ser em portal de transparência. Então você começa a estudar os portais justamente nestes quesitos onde são ponto-chave. E eu tenho visto muito empenho de registro de preço e depois liquidação e pagamento depois que ele não tem mais validade. Também, se for encaminhado para o Ministério Público, é compra sem licitação, porque está vencida. Tá? Então, muito cuidado nisso. Mas voltando aqui. Diante disso, vários municípios já foram notificados, receberam visita do tribunal e os gestores penalizados por má gestão do controle de veículos. O controle de veículos no Tribunal de Contas, para efeitos do tribunal, ele começou lá em 2010. Então, vocês lembram que o controle de frotas veio em 2010. E alguns municípios não existia até sistema informatizado que controlasse essas questões para o tribunal, tinham uma questão assim, eu tenho uma planilhona do Excel, né, onde coloca todos os veículos, faz uma formulazinha mágica lá de média, e daí quando chega as notas do combustível no final do mês, eu somo tudo e jogo em 3 linhas aqui. Eu jogo quanto de diesel, quanto de gasolina e quanto de álcool. E essa planilha do Excel vai dividir entre os carros para mim. Teve muito município que foi penalizado por isso. Agora, em 2016, para vocês terem uma ideia, eu fui participar de uma transição de governo do município. E nessa transição de governo, para pegar, porque é um município pequeno, que 4 mandatos de existência dele, 2 famílias, inimigas políticas, inimigas na vida pessoal, que 2 mandatos de um e 2 mandatos de outro. Então, o prefeito pediu para mim, como que eu posso pegar o outro prefeito de calça curta? Aonde que nós vamos efetuar isso? Pedimos, 5 dias antes de vencer o mandato do antigo prefeito, para não ter como burlar isso, pedimos alguns documentos. Encaminhamento dos arquivos do SINAM, referente ao Frotas. Encaminhamento do diário de bordo dos veículos,
que é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mãos. E que os veículos fossem encostados em determinado lugar do município no dia 31 às 10 da manhã. E fomos conferir. Tinha veículo que no SIM-AM, na planilha do SIM-AM, ele estava com 40 mil quilômetros. No odômetro do veículo, estava com 250 mil quilômetros. Então, tem essa questão que tem que ser rigorosamente. O que vocês têm no sistema de informática de quilometragem, o que vocês têm no SIM-AM e o que vocês têm no carro, tem que estar igual. Os três têm que estar igual. Ah, mas quebrou o odômetro, o motorista não falou. Não existe isso. Tem que ter uma normativa, utilizar a controladoria interna do município para ter uma normativa nesse sentido. Tá, e como que eu faço esse controle? E esse controle que eu vou falar para vocês agora, vocês podem estender a peça, estender uma série de situações. Tem município que está implantando isso e está ficando muito bom de ter controle. Todo final de mês, ou seja, no último dia útil do mês, os veículos têm que estar estacionados lá no pátio, ou na Secretaria de Educação, ou em qualquer secretaria. O pessoal que cuida do Frotas passa recolhendo os diários de bordo e tirando foto do odômetro. Essa foto dos odômetros vai ficar na pasta do veículo junto com o diário de bordo. Então, se vocês tiverem uma visita do Tribunal de Contas no que diz respeito ao Frotas, ou se o tribunal encaminhar um SGA de acompanhamento remoto, para responder vocês têm foto datada do odômetro igual ao SIM-AM, igual ao sistema de vocês e igual ao diário de bordo. Uma outra coisa no combustível que tem que cuidar muito, e isso tem acontecido em câmaras municipais. Não sei se alguém aqui é de câmara, mas tem acontecido em câmaras municipais. A Câmara faz a licitação de combustível lá na cidade. E isso cabe para a prefeitura também. Tem que ter um cuidado com isso. E a pessoa sai e pega a diária para viajar. Vem aqui para Curitiba fazer um curso. Quando ela está retornando lá para o interior, o combustível que ela tem no veículo não chega lá, até lá. E ela vai e coloca lá R$100 de combustível do bolso dela, entre aspas, da diária, coloca no veículo. E não marca esse abastecimento no diário de bordo e não pede o reembolso desta nota fiscal do combustível lá. O que aconteceu com a média do veículo? O veículo que faz 10, vamos colocar um veículo médio que faça 8 com litro de gasolina, ou 10 com litro de gasolina, ele vai passar a fazer 20. E isso pode abrir um alerta dentro do tribunal, que determinado momento, determinado lançamento, determinado abastecimento, a média dele foi lá para cima. Então, cada gota de combustível, já falando pequeno, cada gota de combustível que entra no tanque do veículo, independente da maneira que ele apaga, tem que estar lançado dentro do Frotas. Pode perguntar. Na verdade, ele tem que abrir um procedimento do porquê que o veículo foi com esse aumento de quilometragem. Ele tem que, de acordo com a pessoa que estava com o carro no dia X, e essa pessoa chamar ela e pressionar para ver se ela abasteceu, ou a maneira que ela dirigiu. Porque o veículo não passa de 10 e vai para 20 km com litro nessa maneira. Então, tem formulações dentro, que a controladoria interna faz normativas lá, em que todo abastecimento do veículo fora dos postos credenciados, ou seja, licitados, ela tem que ser feita via reembolso para quem efetuou abastecimento. Então, eu venho a Curitiba, estou voltando, paro, por exemplo, digamos aqui, quem vai para o centro do Paraná, paro em Irati, abasteço em Irati, tiro a nota fiscal, chego lá no município, faço um pedido de reembolso e encaminho uma via dessa para o gestor de frotas para ele lançar dentro do sistema. Tá? Pode perguntar. Então, boa tarde. A minha pergunta é o seguinte. Eu represento o setor de frotas, a gente faz da seguinte forma.
O veículo saiu do município para abastecer, uma viagem, enfim, teve que abastecer. Quando ele retorna ao município, com o comprovante de cupom fiscal, a gente pede lançamento de placa, quilometragem, horário, enfim, padrão, a gente vai até o posto, tem a licitação, e o posto faz esse reembolso de forma direta. Ou seja, o posto, posteriormente, vai lançar o combustível de acordo com aquela nota que foi tirada. Desde comprovado, quilometragem, placa, horário, enfim. E junto, a gente faz um comunicado ao controle interno, especificando, até porque o posto, no sistema dele, aquele abastecimento não existiu. Porém, ele que é o mediador para fazer esse reembolso. Isso é a forma que a gente vem fazendo. Posso te devolver com uma pergunta? Sim. Como que sai esse combustível lá do posto que vendeu para vocês, se a litragem hoje ela é automática? Ele não tem como tirar a nota daquilo que ele não tem no tanque. Ele faz um lançamento sem o cupom fiscal, porém, com essa justificativa, a gente aceita para pagamento no setor de licitações. Vou te devolver com outra pergunta. Se lá no município de você, um secretário, alguém chegar, vejam como é polêmico. Um secretário chegar e falar o seguinte, viu, naquele esquema do reembolso lá, precisa uma nota de 2.000 litros de combustível para pagar outra situação da prefeitura fora. O cara vai dar? Não. Só que aí que eu quero que vocês entendam, R$1 e 1 milhão é a mesma coisa. Vocês deveriam de ter uma normativa interna lá da controladoria determinando que fosse empenhado exatamente no nome do posto que forneceu o combustível e reembolsado para o servidor. Se ele pagou com cartão de crédito, pagou em dinheiro, ter esse cupom fiscal, não utilizar o posto que vende para o município, Sim. porque está sendo uma fraude. De uma maneira ou outra, esse posto não vendeu o combustível. Por isso que eu queria colocar para você essa questão, que o Ministério Público não pode, em algum determinado momento, questionar isso, e não interessa se é R$1, R$50 ou R$200 mil. Então, totalmente errado essa postura. E outra situação, você está criando documentos Sim. da fraude que está sendo feita. Porque tem uma comunicação para o controle interno, tem documento cupom fiscal, tem a nota fiscal do posto que não vendeu o combustível. Sim. É bem perigoso. Só para, não é justificar, mas só para dar uma posição para vocês, que a gente faz dessa forma porque a gente, na verdade, o Frotas lá no município, ele era separado por secretaria. Desde 2013, quando eu entrei, a gente unificou. Ou seja, todo combustível passa pela central. Isso. O que acontece? É o ideal. A gente divide. Tem lá a pasta mensal que divide a secretaria. Saúde, educação, enfim, todas. Na pasta da saúde, a gente lança todos os veículos. Cada abastecimento, o motorista identifica a data, o motorista, o KM inicial, a quantidade que foi abastecida, e lá já tem a fórmula do valor licitado e posteriormente, o valor vezes quantidade vai dar o valor total. A gente faz esse lançamento por fora, que o posto faz o reembolso, justamente para isso, para que não tenha uma alteração na quilometragem, porque se eu não lançar aquele abastecimento, automaticamente... Sim, mas você tem que lançar esse abastecimento de qualquer forma, não, só que deveria de efetuado de uma através forma... do reembolso. Eu vou pegar, só para finalizar essa questão, o que um município lá do centro do Paraná tomou por base. Trazia doente para Curitiba. Na volta, ele não conseguia chegar até a cidade de volta. Ele licitou, a critério de emergência, licitou uma quantidade X de litro num posto no meio do caminho. Então, lançava abastecimento no posto lá da cidade e lançava abastecimento desse posto do meio do caminho, para evitar o reembolso. Porque daí tinha um outro problema, que se a pessoa for honesta, quem está abastecendo, a média fecha. Mas se a pessoa bancar o pilantra, ao invés da média aumentar, a média vai diminuir. Então, digamos o seguinte, eu vou abastecer o carro, eu coloco 50 litros e peço uma nota de 150 litros. Se passar batido lá no controle interno, no controle de frotas, digamos, seja um caminhão, seja um veículo, um ônibus que tenha um tanque grande, vai passar batido isso. A média vai diminuir. Então, é a mesma situação. E nesse município estava acontecendo isso. O ônibus vinha e o combustível, a média do ônibus baixava muito na volta. Com esse abastecimento, ela baixava muito. Então, o que foi feito? Foi licitado no meio do caminho para voltar. Então, só mais uma dúvida. A gente recentemente comprou um ônibus rodoviário que o fim dele vai ser para fazer viagem fora do estado, enfim, viagem mais longa.
O abastecimento de um ônibus relativamente alto, porque o tanque dele é grande. Quando ele saiu do município, foi viajar, sei lá, foi para Rio de Janeiro, fazer passeio de escola, enfim, foi para São Paulo. Como é que é? O ônibus. Fazer passeio de escola? Passeio, desde justificado, porque ela tem campeonatos municipais e a prefeitura apoia os campeonatos de esporte, futebol, enfim, e as ligas, às vezes, acontecem fora do município. Tá. Porém, isso vem acontecendo. Deixa eu te dar outra situação, tá? Vocês sabem que é proibido por lei utilizar veículo do município para fins particulares. Mas não é para a escola, enfim. Tá, mas a escola municipal... Tá, mas ainda é relativo. É final de semana que acontece isso, não tem aula. Dia de semana. Tá. Os veículos, esses ônibus, têm seguro total? Temos. Seguro total e seguro DT. Tá, porque veja bem o seguinte, digamos que não fosse uma escola, fosse um clube da terceira idade, por exemplo. Vai lá para ir num bailinho lá, no município lá. E esse ônibus numa serra capota e mata metade desses velhinhos. Certo. Não, tem que ser trágico para colocar na cabeça. E esse ônibus não tinha seguro. Você já pensou o tamanho da indenização que o município vai ter que pagar para cada um? Mas o ônibus tem seguro, tanto total quanto DT, e é para fim da educação, embora já tenha um planejamento para atender a Secretaria de Assistência Social. Mais uma. Porém... Eu prometo que eu vou parar, é a última. Mas é que tá, sabe, pra mim é bom isso aí. Eu gosto isso porque isso inflama, né? Isso inflama no seguinte para conhecimento. Isso é muito interessante. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Esses ônibus que vocês utilizam para escola, para qualquer coisa que seja, você é do Paraná? Eu não, Santa Catarina. Santa Catarina. Só não vou falar a cidade. Não precisa falar. Esses ônibus que vocês utilizam não são aqueles do governo federal ou do governo estadual. Espera, vamos lá. A gente tem transporte do governo federal, governo estadual, enfim, porém esse ônibus específico a gente comprou com recurso próprio. Tá. Que é um Porque, só. Trazendo para o português, os amarelinhos. Quem é do Paraná, principalmente, tem o amarelinho federal e o amarelinho estadual. E o engraçado dos amarelinhos é que eles são pro ensino fundamental. Sim, específico. Então, no interior, eu dei aula numa faculdade e que eu chegava na faculdade e era um absurdo que eu via ali. Porque era tudo amarelinho em volta da faculdade à noite. E aqueles ônibus são proibidos de utilizar para essas situações. Para ensino superior, para levar pessoal atleta, nada disso pode, aqueles ônibus. E se alguém denuncia? Não. Nada. É só para o transporte escolar. Só para o transporte escolar. Tá? Mas nesse caso, veículo próprio, com finalidade. Com próprio, tá. Uma outra pergunta, não para você, mas estendendo a todos agora, e se possível levantar a mão para mim, quem aqui faz pelo município transporte escolar do terceiro grau para outros municípios? Como que é alocado esse combustível nesses veículos? Nós fazemos via convênio com uma associação. Tá, vocês fazem subvenção social para os estudantes, então. Não é utilizado o veículo do município para esse fim. Tá. Excelente, esse não tem problema nenhum. Mas eu queria que alguém aqui fizesse transporte escolar com veículo do município, para nós ver uma série de situações nesse sentido. Você não tem ninguém, mas eu vou citar do mesmo jeito que é interessante, porque vocês podem puxar isso não só para o terceiro grau, mas para outras situações. O veículo, geralmente, o transporte escolar, o ônibus da prefeitura, ele está lotado em qual secretaria? Educação. Qual recurso, se eu tiver algum contador aqui que me ajude, qual o recurso que você utiliza para pagar o combustível da educação? Estadual, federal ou recurso próprio, entre aspas, que é aquele da educação. Fonte 102, 103, 104. Né? Educação infantil e ensino fundamental. Tá? Então, digamos o seguinte, que eu estou com um município exemplo aqui, e esse município faz o transporte escolar para 3 cidades vizinhas para a faculdade, com 3 ônibus.
Esse veículo pode ser abastecido com esse combustível que foi comprado com 102, 103, 104? Nem hipótese alguma. Se o município não tiver uma fonte livre de abastecimento e que tenha esse controle individualizado do veículo, que ele abasteceu com essa fonte de recurso livre, e o Ministério Público questionar, vocês estão usando o dinheiro da educação que não é para a educação. O índice da educação de vocês está falsificado. Vejam como é pesado, se vocês forem olhar. Aí alguém vai dizer assim, não, mas de dia ele faz o transporte escolar pro município. À noite ele vai para a faculdade. Então você deveria de ter, trabalhoso, mas deveria de ter, encher o tanque dele de manhã, efetuar o transporte escolar do município, no tanque da educação, né, digamos assim, no tanque da educação, se for comprado ETRR, que tem os tanques lá, aí na parte da tarde, ele chega do transporte escolar dos alunos e antes de ir para a faculdade, ele vai lá no tanque de recurso livre e faz o abastecimento lá. Quando chegar de manhã, enche o tanque de novo. É o trabalho que tem que ser feito para separar isso. Ou você ter um ônibus exclusivo para o terceiro grau, que você só vai usar ele para a faculdade. Na minha cidade, uma empresa, né? Uhum. Aí foi feita uma lei que a prefeitura ajuda com valor. Em dinheiro. Não, então esse ela não entra com frotas dela. Agora, digamos o seguinte, que a prefeitura ajudaria com combustível para esse ônibus terceirizado. Aí teria que ter um termo de cessão desse veículo por frotas da prefeitura e o frotas administrar isso dentro. Mesma coisa quando vocês recebem aqueles veículos de patrulha. Por exemplo, tem aquelas máquinas de patrulha que vêm para o interior. Quando chega, você tem que tirar a quilometragem inicial de cada um deles, dar entrada no frotas de vocês, utilizar essas máquinas, quando essas máquinas forem para outro município, você baixar do frotas de vocês. Tem gente que anda apropriando em outras máquinas do município. Pode perguntar. Forma legal que está ajudando a ser levado para as faculdades, então? Primeiro, se no plano plurianual do município consta uma função lá com ensino superior. Depois, criado no orçamento essa rúbrica de ensino superior, para ter evidenciado esse ensino superior. Se você não tiver nada disso, o correto é não poder efetuar nenhuma forma. Porque o prefeito lá do meu município está querendo ajudar, né, com ônibus Para a associação. Não, já da associação ele já ajuda. Tá. Com uma quantidade. Mas ele quer criar agora um Programa. Um programa para estar ajudando essas pessoas aí a terem que fazer a faculdade. Que é o ensino superior. Primeira coisa é ele ter lá no plano plurianual dele, ou se ele não tem, ele efetuar uma emenda nesse plano plurianual, criando esse ensino superior, auxílio ao ensino superior, dentro do cronograma de base de governo dele, para poder disponibilizar isso. Querem ver uma outra situação bem complicada nessa questão do frotas, no que diz respeito ao transporte terceirizado? No outro curso de frotas, um aluno bateu boca comigo dentro da sala. E eu fui apertando ele, até que ele se entregou por bem. Ele disse o seguinte assim para mim, professor, lá no meu município está tudo certinho. Porque nós tínhamos um ônibus da prefeitura e nós doamos em comodato esse ônibus para a associação dos alunos. Daí começou minhas perguntas, né? Começou minhas perguntas para ele. Ótimo, beleza. Então você doou para a entidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O motorista que é pago para levar esse pessoal para a faculdade é a associação que contratou? Não, é o motorista da prefeitura. Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu fiz para ele. Esse motorista da prefeitura que vocês cederam o ônibus para a associação, esse motorista
a diária dele à noite para ele jantar lá e tudo é pago pela associação? Não, é pago pela prefeitura. Terceiro ponto, o combustível que é colocado nesse ônibus é pago pela associação? Não, é pago pela prefeitura. Quarto, a manutenção desse veículo que ocorre é feito por conta da associação? Não, é por conta da prefeitura. Daí eu falei para ele, não existe comodato nenhum. Não. Então você veja bem a escala, que às vezes cria-se um documento tentando esquentar uma situação, de dizer assim, não, a prefeitura está imune, a associação que responda, não é bem assim.